vamos falar hoje sobre a nova lei da prisão e das medidas cautelares. Foi feita uma pesquisa aí, no final de 2010, em que chegou-se aí à conclusão de que nós temos no Brasil o número aí alarmante de 500 mil presos. Então, em dezembro de 2010 foi feita essa pesquisa, nós temos hoje 500 mil presos e aproximadamente 500 mil mandados de prisão a serem cumpridos. É um número realmente estarrecedor e é um número que, por si só, já demonstra o déficit do nosso sistema carcerário e como se encontra, né, esse sistema, o nosso sistema penitenciário. Desse volume de 500 mil, infelizmente, nós temos aí um percentual de 44%, né, mais de 200 mil, que são presos cautelares, que são prisões cautelares. Esse número é realmente alarmante, já deveria ter sido solucionado antes, mas, infelizmente, os senhores vão ver aqui no decorrer da nossa conversa aí, que para mudar uma situação dessa não é da noite para o dia, né? Esse projeto de lei, por exemplo, que nós vamos discutir aqui, ele começou a tramitar em 2001, e a lei só entrou em vigor agora, dia 7 de julho de 2011. Então, tem um caminho longo a ser percorrido, Câmara dos Deputados, Comissão de Constituição e Justiça, vai para o Senado, vai para o presidente, antes disso tem a questão das audiências públicas, das discussões. Então, embora o problema seja já antigo, demora, né, para tomar alguma medida para resolver essa situação. E, nesse meio tempo, as questões só aumentaram, o número de prisões aumentaram muito, e eu acho que o grande benefício dessa lei, o que a lei quer atingir, é justamente essas prisões cautelares. E, para isso, a grande inovação foram medidas cautelares substitutivas à prisão, que passarão a ser aplicadas agora ineditamente, né? Então, um outro problema que nós vamos ver aí, que nós vamos ter, é saber como vai ser aplicada a lei. A lei tem situações inovadoras, tem a questão da fiança que a gente vai conversar também, mas tem que ver como vai ser aplicado. Eu vou dar alguns exemplos depois que causa algum medo, né? Talvez um poder um pouco excessivo para os delegados de polícia e para os juízes. Tomara que, com o tempo, essa aplicação seja adequada, porque, às vezes, infelizmente, não adianta só a lei, né? Tem que ver como ela vai ser aplicada. Então, nesse montante aí, para os senhores terem uma ideia, 44% são aqui esses presos cautelares. São presos que, de uma maneira ou de outra, não têm uma condenação definitiva, que ainda está sendo discutido, na maioria das vezes, a culpa. Então, está durante um processo discutindo se tem culpa ou não. O nosso sistema privilegiava aí, na realidade, a prisão preventiva nesse sentido. A cautelar, a solução era sempre a prisão preventiva. Então, a questão é essa, para tentar também desafogar o sistema, que acho que é um dos motes principais da lei, é justamente essas alternativas. Então, como o mote da lei, né, como a lei vem aí para tentar resolver o sistema carcerário, eu vou dar alguns exemplos aqui, alguns números com relação ao sistema carcerário, para os senhores entenderem. Tá? É um sistema que está falido, é um sistema que está... Isso aí não é de hoje, acho que não é novidade para ninguém, isso aí a mídia... Tanto mídia escrita, falada, enfim, todos os tipos de mídia, todos nós já ouvimos aí, já vimos reportagens sobre aí a situação das prisões. Junto com a nova lei, para fazer um adendo, o CNJ, que vem fazendo um trabalho brilhante, está realizando no Brasil inteiro também a questão do mutirão carcerário, que iniciou-se recentemente aqui em São Paulo. Então, está sendo feito um mutirão pelo CNJ, são cerca aí de 20 servidores que já estão alojados aí no espaço físico cedido pelo Tribunal de Justiça no Fórum da Barra Funda, e lá eles vão fazer análise de julho até dezembro de todos os processos de execução, sem exceção. Todos os processos de execução de réu preso serão verificados. Nos outros estados, estava sendo feito também esse mutirão nas varas criminais. Como São Paulo coincidiu com a entrada em vigor da nova lei, eles acharam por bem não fazer nas varas, até para fazer um trabalho
mais direcionado nas varas de execução, porque dentro dessa população de presos que eu falei para os senhores do Brasil de 500 mil, 1/3 estão em São Paulo, talvez até um pouco mais que isso. Então, realmente a nossa situação é muito complicada, como aqui a nossa população carcerária é muito grande, o CNJ achou por bem, tanto pela entrada em vigor da nova lei, fazer com que esses processos sejam revistos só nas varas de execução. Então, são 94 mil processos que serão analisados, foram divididos aí em 4 polos, né? São Paulo, Campinas, região de Ribeirão Preto e região de Presidente Prudente, e todos esses processos serão analisados. E quando começou isso, que foi recente, o que foi estarrecedor, o que eles verificaram, os juízes que vieram de alguns estados que estão acompanhando o mutirão, e os funcionários, que a poeira nos processos de execução era um negócio assim absurdo, né? Muita poeira, demonstrando que os processos estavam largados. E, num período curto, de 4 mil processos analisados, foram concedidos 1.000 benefícios. Aí é o ponto que os senhores entendam como também o nosso Tribunal de Justiça não está aplicando corretamente a lei de execução, e isso vai diretamente de encontro com essa situação caótica aí do sistema carcerário. 4 mil processos, 1.000 benefícios. Isso demonstra o descaso do Tribunal de Justiça, isso demonstra aí um dos motivos, né, da nossa situação. Um exemplo importante, embora sejam estudantes, ou para aqueles que advogam, um detalhe importante, o CNJ, para fazer isso, tem um programa, tem uma calculadora de pena. Então, a calculadora do cálculo da pena já tem o desenvolvido pelo CNJ. Então, você vai lá, coloca nos campos lá o nome do réu, qual o tipo de crime, qual a data da prisão. Você vai entrando na calculadora, você vai ter os campos para serem preenchidos e automaticamente você já vê quando o seu cliente ou quando o réu vai ter direito aos benefícios que a lei aí lhe assegura. No site do CNJ ainda não está implantado, mas possivelmente vai ser. Mas para aqueles que quiserem ver ou quiserem testar, isso já está presente no site do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então, entrando no site do Tribunal de Justiça do Paraná, vocês vão ver a questão lá da calculadora, que é uma ferramenta muito importante, porque não é fácil você fazer o cálculo de pena. O doutor Humberto, por exemplo, várias vezes chama uma advogada muito competente, a doutora Selma Montanari, para fazer uma palestra só para você aprender a calcular. Então, essa ferramenta realmente é importante. O problema do sistema carcerário já vem de muito tempo, né? Em 1976, por exemplo, foi criada a FUNAP, né, que é a Fundação de Amparo ao Preso, tentando dar uma vista mais humanitária, tentando se preocupar em dar um trabalho remunerado para o preso, tentando preservar a sanidade física e mental do preso. Desde 76 já tinha esse problema. Em 79, o então Departamento de Institutos Penais do Estado de São Paulo, que era responsável pelo sistema prisional paulista, foi substituído pela COESP. Nessa oportunidade, em 79, nós tínhamos 15 estabelecimentos no Estado. 11 anos depois, já numa situação bem ruim, nós tínhamos um déficit de 15 mil vagas. Hoje, para fazer uma comparação, é superior a 100 mil. O déficit de vagas que nós temos. Então, é um negócio realmente complicado. Na época, em 2001, era um déficit de 15 mil. Então, o problema, como eu disse no início, vem piorando com o tempo. Nessa oportunidade, o então governador Mário Covas e o presidente Fernando Henrique Cardoso resolveram por bem fazer a desativação, nesse meio tempo, fazer a desativação na casa de detenção e criar uma série de unidades. Então, nessa oportunidade, foram criadas 21 penitenciárias. Nós tínhamos 15 até 79, em 91 já começou esse projeto aí para serem criadas 21 para tentar melhorar. Foi feita muita propaganda com relação a isso, né? Até porque o governo investiu muito dinheiro, foi feita uma espetaculosidade muito grande, com um discurso repressivo e ineficaz. Isso que aconteceu na oportunidade. Desses 21 unidades, somente 3 de regime semiaberto, que também é um problema muito grande que nós temos com relação à progressão de regime, quando o réu já faz jus a ir para o semiaberto, só que não tem vaga. É um problema grave também que nós encontramos.
Em 91, a COESP, que eu disse para os senhores, foi transferida para a Secretaria de Justiça, tá? E causou... foi transferida, desculpa, da Secretaria de Justiça para a Secretaria de Segurança Pública. E causou um incômodo muito grande, porque a mesma pasta, a mesma secretaria, ficaria responsável pelas unidades policiais e prisionais. Um ano depois, demonstrando que esse modelo não estava muito adequado, ou por algum motivo, houve o famoso massacre do Carandiru, a rebelião do Carandiru, e aí foi criada a Secretaria de Administração Penitenciária. Tá? Nessa evolução, para os senhores entenderem, hoje a SAP conta com 113 penitenciárias em todo o estado. 28 na capital, 33 na região de Pirajuí, 17 no Vale do Ribeira e Litoral, e 35 na região de Presidente Venceslau, Presidente Prudente, que é o maior polo penitenciário da América Latina. Tem estrutura? Tem. Estou demonstrando para os senhores. Não é que numa hora dessa não foi investido, não tem estrutura. A SAP tem sim estrutura, faz um trabalho muito bom, tem muita gente, mas infelizmente, com essa população carcerária massificada, excessiva, é difícil você às vezes perceber isso. E não é difícil você também ver algum elogio, né? Alguma coisa boa, porque a gente só vê a questão da superlotação. A FUNAP, por sua vez, que eu disse, é importante também que se fale do trabalho bem desenvolvido, hoje conta com 270 advogados, mantém 107 escolas nas penitenciárias por conta própria, a FUNAP em todas as penitenciárias, beneficiando 16 mil presos que têm aula, que também é muito bacana. Também foi criado um programa pela FUNAP do Monitor Preso. São 450 presos que dão aula nas penitenciárias e ganham 3/4 de um salário mínimo. Da mesma forma que o número é pequeno, 50 presos que trabalham como plantadores de floresta, que estão lá mexendo com agricultura, que também recebem esse mesmo valor. E a cidade de Campinas, através de um convênio, tem 1000 presos que fazem a limpeza de jardins, de praças, né, preservando aí o patrimônio histórico da região. Então, vocês vejam que tem muita gente boa, tem muito trabalho bem intencionado, tem projeto lindo, mas da maneira como as prisões estão hoje, você não enxerga isso. E você, principalmente, não cumpre a finalidade da prisão, que é ressocializar o preso. A prisão passa a ter simplesmente só um caráter retributivo. Você comete o crime e vai ter que passar por um mal, mas na realidade você não prepara o réu, né? Você não prepara o réu para a volta depois ao convívio social, o que deveria ser importante. Mas que fique aqui registrado, até nesses poucos exemplos que eu dei, que tem muita gente boa, tem trabalhos bons sendo desenvolvidos, mas não estão conseguindo atingir justamente por essa questão desse número excessivo. Pois bem, o nosso Código de Processo Penal é de 1941. Então, os senhores vejam aí como o nosso Código de Processo Penal é ultrapassado, 1941. Quando chegou no ano de 2000, e já haviam tido algumas alterações pontuais, em 2000 o Ministério da Justiça decidiu criar uma comissão de juristas para aí sim realizar alteração no Código de Processo Penal, dado aí as mudanças, né, de comportamento, mudança tecnológica, as inúmeras mudanças que ocorreram em 6 décadas. Mudanças essas foram estrondosas, né? Se você for ver, desde a internet, telefone celular, ou enfim, mudança de comportamento, ou outras. Então, havia essa necessidade. Então, em 2000, o Ministério da Justiça criou essa comissão, e essa comissão, formada por juristas notáveis, e aí eu faço um pequeno adendo, que são juristas de nome, de renome, mas eu só não sei se são juristas que costumam frequentar o balcão do fórum. Eu acho que numa hora dessa, para ter essa alteração da lei, deveria ter pelo menos uma comissão mista, de gente que está lá vendo a realidade naquele momento. Porque essas pessoas são capacitadas, são maravilhosas, fazem um serviço belíssimo, só que na maioria das vezes fazem parecer, fazem sustentação em tribunal superiores e nem sempre estão ali, no dia a dia, no fórum, para ver realmente quais as mudanças que têm que ser feitas. Mas, enfim, nessa oportunidade foi feita essa comissão de notáveis e eles, por uma estratégia, resolveram fazer o quê? Ao invés de fazer um projeto só para mudar todo o Código de Processo Penal, eles acharam por bem desmembrar
e fazer uma série de projetos, para mudar por etapas. Então, por exemplo, todos começaram na mesma época, uns foram sendo aprovados antes, outros depois, naturalmente. Quais que já estão em vigor? A questão do Tribunal do Júri, que modificou em 2008, que modificou o Tribunal do Júri como um todo. A questão das provas, a questão dos procedimentos, tudo leis autônomas que mudaram. E mudou muito a vida do advogado. De 1940 para cá, todo o processo criminal tinha a mesma forma. Então, o réu era denunciado, o juiz recebia essa denúncia, marcava o interrogatório, o réu era citado, recebia a cópia da denúncia, contratava o advogado, já com a data do interrogatório marcada. Então, o primeiro ato do processo era o interrogatório. Era interrogado, de lá já saía intimado para apresentar a defesa prévia, uma audiência para testemunha de acusação, uma audiência para testemunha de defesa, depois alegações finais por escrita, né, os memoriais, e aí depois o processo vinha para o juiz sentenciar. Hoje, com a nova lei, o interrogatório passou a ser o último ato do processo, a audiência passa a ser una, a defesa que o advogado apresenta é anterior à audiência, e o mais importante, né, que isso aí, na minha opinião, gera uma necessidade de um profissionalismo maior, tudo é feito oralmente. Então, o advogado não pode, ao final do processo, levar o processo, colocar embaixo do braço, ir para o escritório confortavelmente e fazer as suas alegações finais. Ele vai ter que se preparar para, na hora, fazer isso para poder defender aí o réu da melhor forma. Então, senhores, vejam as alterações que estão acontecendo, que são muitas, né? Essa última que nós vamos conversar aqui hoje, nós vamos falar, que é com a Lei 12.403, ela altera 32 artigos do Código de Processo Penal. Essa lei 12.403. Então, nessa lei são alterados 32 artigos e incluído um, que é o 289-A. O que alterou? Alterou a questão da prisão. Foram aí criadas medidas cautelares substitutivas à prisão e a liberdade provisória. Esses 32 artigos se relacionam a isso. E esse artigo que foi incluído, o 289-A, diz respeito ao quê? Ao mandado de prisão ser comunicado ao CNJ, que está criando um banco de dados próprio para isso. Ainda está em fase de implantação, e também acho que vai ser muito salutar, pelo menos para ter informação de mandado de prisão no Brasil inteiro. Então, acho que isso vai ser muito importante. Como eu disse no começo, são mais de 200 mil presos cautelares, 200 mil presos, mais de 200 mil presos provisórios. Demonstrando o quê? Que a odiosa antecipação de pena faz parte do nosso sistema. Ou, se Deus quiser, fazia parte. Porque realmente, para quem milita na área, para quem está de fora, né, com a vigência dessa nova lei, eu cheguei a dar algumas entrevistas aí, e realmente a maneira como a mídia interpreta e a maneira como ela leva essas informações para a sociedade, às vezes é muito distorcida. E eu vou demonstrar para os senhores o porquê, e só quem trabalha na área mesmo para sentir isso. E eu posso dizer que a grande mudança, na minha opinião, da lei é a correção de uma distorção absurda. Qual era essa correção? Em crimes cometidos sem emprego de violência, sem emprego de grave ameaça, como, por exemplo, o furto, como, por exemplo, a apropriação indébita, o camarada ficava preso, o estelionato ficava preso na fase de inquérito, poderia ficar preso durante o processo todo, poderia ficar preso parte do processo, parte do inquérito. Ou seja, cabia pena de prisão para esses tipos de crime que caem diretamente nesses 44% que eu mencionei anteriormente. E, ao final do processo, essa que é a incoerência, que é o absurdo, que não entra na cabeça de ninguém. E quando você vai explicar isso para um réu, para o familiar do réu, é muito difícil entender. Ao final do processo, a pena que lhe era imposta
não era a pena privativa de liberdade. Então o camarada, enquanto está sendo discutida a culpa dele, durante o processo, ele fica preso. Eu tive caso de apropriação indébita aí 1 mês antes da lei, que eu já entrei no meio do processo, que o camarada estava preso há 70 dias por uma apropriação indébita. Então, quer dizer, você mantém o réu preso até a sentença, ou durante um período, como eu falei, para ao final do processo aplicar uma pena de prestação de serviço para a comunidade. Qual o sentido disso? Nenhum. E aí que vem a distorção, e aí que vem o conserto que a lei está sendo feito. Acho que essa, na realidade, é o grande legado que a lei vai deixar. Para esses tipos de crime não vai ocorrer. E era uma incoerência, pelo menos ao meu ver, eu não vejo justificativa, né, para poder fazer isso. E ainda pega o promotor de justiça aí, passando informação errônea, dizendo que a população aí está correndo risco por isso. A gente tem que respeitar, mas eu acho que isso deveria ser muito bem falado. Por isso que eventos como esse são muito importantes. Tem que ter muito mesmo pelo Estado inteiro. E vocês, como formadores de opinião, como estudantes, como futuros advogados, aí tem que ter essa noção da parte prática. O sistema penitenciário também, o sistema não fazia distinção entre preso provisório e preso definitivo. Todos ficavam misturados, que o Humberto chegou a mencionar agora há pouco. Então você imagina o que isso pode contaminar um camarada que é preso, no exemplo que eu dei de um furto, de uma apropriação indébita, do estelionato, o camarada que cometeu um deslize, cometeu o crime, tem que ser punido? Tem. Só que possivelmente não vai cometer outro crime, não põe a sociedade em risco, mas está lá preso, por exemplo, com aquele sequestrador, com crimes muito mais graves. E às vezes a gente sabe, os senhores já ouviram falar, que às vezes a penitenciária serve até como uma verdadeira faculdade do crime. Então ele foi preso por uma coisa, chega lá, ele vai aprender o modus operandi aí de vários outros crimes e vai aí ser contaminado e pode até piorar muito a situação. Então hoje, pela nova lei, é obrigatória essa separação. O preso provisório não pode ficar junto com o preso definitivo, não pode. Não existe mais essa possibilidade. Sob pena do quê? De caracterizar constrangimento ilegal. Então, aqueles que tenham cliente nessa situação, aqueles que saibam que está sendo misturado, tem que pedir aí a liberdade, até porque está caracterizado aí o constrangimento ilegal. A nova lei veda esse cumprimento junto do preso provisório com o preso definitivo. Para ressaltar, para relembrar, o preso provisório é aquele que não tem uma condenação, não tem uma condenação penal definitiva, ou seja, com trânsito em julgado, que não cabe mais recurso. Essa nova lei tem 6 capítulos, tá? O primeiro capítulo da lei diz respeito às disposições gerais. E ele começa falando sobre as medidas cautelares, dizendo que as medidas cautelares vão ser aplicadas observando-se, isso é importante, necessidade para aplicação da lei penal, investigação ou instrução, e evitar a prática de infração penal. Então você vai ter que o juiz, quando se deparar com o flagrante, enfim, ele vai ter que analisar qual a medida cautelar, qual a necessidade para essa aplicação, quer seja em fase de inquérito, quer seja em fase de processo. Adequar a medida cautelar à gravidade do crime. Tá? Tem que ver qual das medidas que nós vamos falar agora há pouco, qual a medida que tem que ser aplicada pela gravidade do crime que o sujeito praticou. Levar em consideração as circunstâncias de fato e as condições pessoais do réu. E um ponto muito importante, essas medidas podem ser aplicadas cumulativamente ou isoladamente. Tá? Para dar um exemplo fresquinho de caso prático, caso que está sendo muito falado aí, a questão daquele acidente de trânsito, aquele homicídio no trânsito ocorrido no Itaim, né, o Porsche, que estava a 150 por hora, que acabou vitimando a advogada. Nesse caso, foi aplicada 6 medidas cautelares. 6 medidas. Então, no processo, você pode aplicar a medida cautelar isoladamente ou cumulativamente. Tá? Então, você não precisa aplicar uma medida só, pode aplicar, exemplo que eu dei,
Porque importante é o seguinte, a gente vai falar mais à frente, mas uma coisa é a lei, a outra coisa é a aplicação da lei. No exemplo que eu dei agora há pouco para os senhores de mudança de procedimento da lei, diz, por exemplo, que as audiências hoje têm que ser todas por audiovisual. As audiências têm que ser gravadas, né? Não é mais transcrito, não tem mais papel. E aí depois você, como advogado, vai lá com pendrive ou com CD e tem a cópia, né, fidedigna disso. A intenção é muito boa, porque você reproduz exatamente o que acontece na sala da audiência. É muito interessante. Só que na hora que você chega, por exemplo, um caso que eu tive, que eram 5 horas de gravação de audiência, que era um caso complicadíssimo, você acha que na hora que chegar no tribunal, o desembargador vai sentar para ler de um processo 5 horas de depoimento para julgar? Isso é um problema que acontece. Vamos ver na prática. Uma coisa é a lei, tem que ver como ela vai ser aplicada. Tá? Então, nesse caso que eu disse aí, no caso do Porsche, foram 6 medidas cautelares, uma das quais a fiança. Como vai ser decretada essas medidas cautelares? Vão ser decretadas pelo juiz de direito, e importante isso para os advogados, que eu acho que isso vai dar muito trabalho para os advogados, é a impressão que eu sinto. Ela pode ser requerida pelas partes durante a investigação ou durante o processo. Então, o advogado pode, havendo a necessidade, requerer. Exemplo prático. Caso do deputado, acho que no Paraná, salvo engano, que também vitimou aí 2 ou 3 pessoas no trânsito. E ao entrar em vigor essa lei, o advogado da vítima entrou com um pedido dizendo que ele poderia se ausentar do país. E para isso seria importante que, até para preservar aí a indenização, para preservar que ele responda o processo, que ele fosse proibido de sair do país e entregar o passaporte, que também é uma medida cautelar, e foi aplicada. Então, o advogado que foi e fez o requerimento. Então, o juiz pode decretar cautelar, ou as partes podem requerer, Ministério Público, juiz pode requerer a cautelar, da mesma forma que o delegado durante o inquérito também pode representar. Nos casos de urgência, o juiz já vai decretar a medida cautelar. Nos casos que não houver a urgência, e sempre que possível, você vai deixar a parte contrária ter notícia disso. Então, o promotor pediu uma medida cautelar, ou nesse exemplo que eu dei, o advogado pediu para que o réu entregasse o passaporte. O réu vai receber na casa dele uma intimação acompanhada da cópia do requerimento que fizeram, né, pedindo, na realidade, aí, nesse exemplo, a questão do passaporte, e algumas peças, se necessárias. Então, ele vai ter condição de se manifestar sobre isso, né? Antes de ser decretada a cautelar, ele vai ser intimado, vai ser isso, também vai dar trabalho para o advogado, para no sentido de ir lá fazer um contraponto, ou enfim, ou entregar espontaneamente, aí vai depender muito da estratégia de defesa. Caso de descumprimento da medida cautelar, ela pode ser substituída. Então, o juiz aplicou uma medida cautelar, percebeu que essa medida cautelar não foi eficaz, ele pode substituir essa medida cautelar ou pode cumular com outra. Nesse exemplo que a gente vinha falando, que ela não pode ser aplicada só isoladamente, pode ser aplicada cumulativamente também. Prisão processual agora, isso acho que isso é bom porque acaba com um monte de confusão, né? Prisão processual agora, preventiva e temporária, são as prisões que existem. Antigamente você tinha, por exemplo, a prisão por pronúncia, que no procedimento do júri também já foi extinta. Hoje você tem prisão preventiva e prisão temporária. Caso de prisão em flagrante, foi feita a prisão em flagrante, assim que chegar para o juiz, ele já converte em medida cautelar, por exemplo. E aí, ou ele faz isso, ou automaticamente, se houver necessidade, ele já converte a prisão em prisão preventiva. Outra mudança importante, com relação ao preso especial, né, que é aquele que tem o rol lá de autoridades, ou quem tem nível superior, vai ter que ficar em cela distinta, no mesmo estabelecimento. Às vezes haviam pedidos até para prisão domiciliar,
por não ter a sala de Estado Maior, uma sala adequada para isso, o que é difícil no nosso sistema também você achar, né, pelo número de vagas. Então eles conseguiram resolver essa situação dizendo, tem direito de sala especial? Tem, mas pode ser uma sala dentro do próprio estabelecimento, né? Isso aí também ficou. E mais por uma questão de informação, né? Eu que milito também no Tribunal do Júri, o jurado agora passa também a ter direito à cela especial. Eu acho que o jurado, eu costumo dizer nos meus plenários, até para o jurado entender a importância que ele tem, que, por exemplo, para licitação ou para concurso público, em caso de empate, o jurado tem benefício. Então, você ser jurado, eu acho que você tem que sim dar esses tipos de benefício, porque é uma função importantíssima, está julgando aí o crime mais grave que nós temos no nosso ordenamento jurídico, né, que é tirar a vida de alguém. Então, é importante que seja incluído aí também isso. Capítulo 2, com relação à prisão em flagrante. Quais as inovações que tiveram aí principais, né? Ampliação da comunicação para a Defensoria Pública. Já havia tido uma alteração, né? Incluindo a Defensoria Pública na intimação, quando do flagrante. Então, o delegado faz o flagrante, tem a obrigação em 24 horas de remeter para o fórum. Chegando no fórum, não existia a comunicação para a Defensoria Pública. Então, salvo engano, 2008, 2009, foi incluída essa alteração, obrigando a Defensoria Pública a ser comunicada, desde que, é óbvio, o indiciado não tem advogado. Então, se tem advogado, não há necessidade de intimar. Se chega o flagrante e não tem advogado, automaticamente você comunica a Defensoria Pública e agora, na nova lei, incluiu o Ministério Público. Então, o Ministério Público também vai ser intimado. Essa é a inovação com relação ao flagrante. Se o réu não indicar o advogado, aí o Ministério Público, como a Defensoria, serão intimados. E a questão do recebimento do flagrante pelo juiz, que é muito importante. O juiz, quando recebeu o flagrante, então foi feito o flagrante, o camarada foi detido, foi até a delegacia, foi feita a prisão em flagrante, o flagrante vai ser remetido para a delegacia, para o juiz, desculpa, para o Departamento de Inquéritos Policiais. Recebendo esse flagrante, o juiz vai ter 3 possibilidades. Primeira possibilidade, se tiver alguma ilegalidade, relaxar o flagrante. Tá? Segunda possibilidade, converter em preventiva, ou a questão da inovação das medidas cautelares. E a terceira, que é a grande inovação, que para os advogados talvez cause um certo dano, é a questão de conceder a liberdade provisória de ofício. Então, recapitulando, o juiz recebendo o flagrante, ou ele relaxa, se houver ilegalidade, converte em preventiva, ou ele já concede de ofício a liberdade provisória. Anteriormente, ou a defensoria, né, com um número insuficiente de defensores para atender a população, então quem tinha um advogado constituído poderia entrar com a liberdade provisória. Hoje o juiz já tem a obrigação aí, né, de, se for o caso, já conceder a liberdade provisória. Então essa é a grande mudança. Capítulo 3º, da prisão preventiva, né, que é a grande inovação juntamente com as cautelares. Quando cabe a prisão preventiva, pela nova lei? Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, acabou a prisão para aqueles crimes que não tenham, que a pena não seja superior a 4 anos. Até exemplificando os crimes que eu já disse anteriormente, mais o crime de dano, estelionato, apropriação indébita, enfim. Todos os crimes no Código Penal, que a pena aí não ultrapasse os 4 anos. Né? Até para resolver essa questão que a gente conversou inicialmente aí, pela superlotação do sistema carcerário, para esses tipos de crime, vai de encontro com o exemplo que eu dei, eram crimes que, pelo artigo 44 do Código Penal, já não iriam cumprir a pena, porque a pena, o juiz pode até condena, mas na própria sentença aplica a pena de prestação de serviço para a comunidade. Então, eram esses crimes que eu disse que foi corrigida essa distorção nesse sentido. Então, a pena não é, o crime não tem uma pena superior a 4 anos, não cabe a preventiva. Tá? Quando vai caber?
Quando for condenado por outro crime, aí cabe, né, não é o caso, estou falando no caso de primário, se já tem outra condenação, aí cabe a preventiva. Desde que a sentença dessa condenação já tenha ocorrido, certificado, trânsito e julgado. Aí sim vai caber. Terceira possibilidade, crime que envolver violência contra a mulher. Então a Lei Maria da Penha está excluída aí, né? O contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, contra o deficiente, contra o enfermo, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, como, por exemplo, um mandado de afastamento na Lei Maria da Penha, né, que é um caso gravíssimo que a gente já tem no Brasil, que acontece muito, e é bom que tenha essa atenção com relação à violência da mulher, que o número realmente é muito grande. Então, essa medida protetiva, como, por exemplo, na Lei Maria da Penha, que é o mandado de afastamento. Então, aquele que agride, né, a companheira, a mulher, ele vai ter uma determinação judicial que ele não pode ficar, por exemplo, a 50 metros da mulher. Para dar um exemplo, o caso daquele ator do Daro Dolabella, que no Rio de Janeiro tinha tido esse mandado de afastamento, que ele então era companheiro da Luana Piovani, ele não poderia ficar numa distância de 50 metros, né, sob pena de prisão. E aí ele, numa festa ou coisa do gênero, pegou uma fita métrica como se fosse não chegar nos 50 metros. E por essa atitude, a prisão dele foi decretada. Então, essas são as medidas protetivas. Uma inclusão importante na lei, uma inovação, prisão domiciliar. Não existia. Então, o camarada vai ficar preso em casa e só pode sair com ordem judicial. Quando você pode substituir a pena... a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Quando você pode requerer essa substituição desde que você demonstre isso? Quando o réu for maior de 80 anos, quando o réu ou a ré estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, gestante a partir do 7º mês de gravidez, ou desde que comprove que, através de prova idônea, que seja uma gravidez de risco. Então, essas são as possibilidades da prisão domiciliar. O capítulo 5, com relação às medidas cautelares, aí sim, a grande inovação, são todas essas medidas cautelares que vão substituir essas prisões cautelares que ocorriam. Né? Nesses crimes aí com penas não superior a 4 anos, o juiz vai determinar essas medidas cautelares, como eu já disse, isoladamente ou cumulativamente, podendo substituir. Quais são essas medidas cautelares? A primeira delas, comparecimento em juízo para informar e justificar suas atividades. Para quem já teve algum contato com o processo de juizado especial criminal, rigorosamente o que ocorre, por exemplo, no artigo 89 da Lei 9.099, a famosa lei do GCRIM, que é a suspensão condicional do processo. O camarada tem que ir até o fórum, vai até o cartório, vai justificar suas atividades, né, confirmar endereço, dizer que não teve nenhum problema, enfim. Então, essa é a primeira medida cautelar, comparecimento em juízo para informar e justificar suas atividades. Segunda medida cautelar, são 10 ao total. Proibição de frequentar determinados lugares relacionados aos fatos, distante para evitar risco de novas infrações. Tá? Por exemplo, então você vai proibir o réu de frequentar determinado lugar que esteja uma relação direta com o crime. Por exemplo, briga de estádio, você proíbe o camarada de ir em estádio. Ou briga em boate, você proíbe de frequentar à noite. Né? Coisas do gênero, como eu disse, a lei é essa. Vamos ver como é que ela vai ser aplicada, mas o texto diz isso. Proibição de manter contato e distância de determinada pessoa, que vai de encontro com a medida protetiva da Maria da Penha, que é justamente essa do mandado de afastamento. Então, determinado crime aí, o juiz vai dizer, ó, você não pode manter contato com essa pessoa e muito menos chegar perto dessa pessoa. Isso é uma outra medida cautelar. Proibição de ausentar-se da comarca, quando conveniente, tanto para a investigação quanto para o processo. Então, o juiz e o promotor entendem que, enquanto estiver ocorrendo, enquanto estiver em trâmite
o inquérito e o processo, o réu não pode sair da cidade sem comunicar ou sem pedir autorização aí para o juiz. Aqui uma inovação que me causa um pouco de medo, mas tomara que seja bem aplicada. Recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga, quando o acusado tem a residência e trabalho fixos comprovados. Então, vai ficar, qual que é a sua pena? Ó, você vai poder trabalhar durante o dia, a ideia é ótima. Você vai trabalhar durante o dia, só que 6 da tarde você vai para a tua casa, você não pode mais sair. Se você tiver folga, você não vai sair de casa, vai ficar o dia inteiro. Sábado, domingo, feriado, vai ficar o dia inteiro em casa. Aí a pergunta que eu digo, como vai ser fiscalizado isso? Num caso de violência doméstica, pode até ser que a companheira ou alguém indique. Caso contrário, eu entendo que talvez o que possa ocorrer aqui, até com relação a medidas cumuladas, é aplicar, por exemplo, o monitoramento eletrônico. Né? Talvez seja uma maneira aí de você fiscalizar melhor isso, porque a polícia militar não tem condição de ficar indo na casa de todo mundo que tiver isso para bater, porque você pode bater 8 horas lá e o cara sai às 10. Vai deixar uma viatura na porta da casa, quer dizer, não tem a menor condição. Suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para práticas de infrações penais. Também é importante. Então, o camarada que é servidor público, que exerce uma função pública, está respondendo algum inquérito, algum processo, e acha que é interessante, durante o processo, ter essa suspensão, acho que é importante, da mesma forma aqueles que exercem aí em função, né, de atividade de natureza econômica e financeira. Internação provisória do acusado nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-inimputável e houver risco de reiteração. Já ocorre isso nos moldes do artigo 26, né, que é a medida de segurança. Né, quando o réu é considerado semi-imputável ou inimputável, ele não se sujeita aí ao processo criminal, é aplicada a medida de segurança. Então, na realidade, é isso. Depois de haver aí a perícia, o juiz pode já aplicar aí, no caso, a internação provisória. 8ª medida, e talvez uma que vai dar muito o que falar ainda, que é a questão da fiança, que será aplicada nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do andamento e, em caso de resistência injustificada, à ordem judicial. Então, a fiança que estava colocada em segundo plano volta agora com tudo. Nesse exemplo aí do caso do Itaim, foi aplicado, salvo engano, uma fiança de R$300 mil, né? E tem os lados positivos e negativos, mas no capítulo certo com relação à fiança a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas também vejo com bons olhos, desde que aplicados na medida certa. Nós temos exemplos absurdos que eu vou até falar para os senhores que arrepia de saber, né, como vai ser feito. Mas espero que com o tempo as coisas se adequem. A 9ª e penúltima, monitoramento eletrônico, que é importante também para desafogar o sistema carcerário, né? Tudo gira em torno disso, para ver se a gente consegue melhorar. Agora, tem que ver se esses aparelhos são confiáveis, se esses aparelhos, né, vão ter um controle